Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Neste 2026, ano de eleições presidenciais, aquele clima de tensão gostoso tomando conta de todo o país, é impossível não se lembrar e comparar como foi 4 anos atrás, em 2022, e ao mesmo tempo também rememorar alguns acontecimentos marcantes. Por exemplo, quem consegue se esquecer que logo após a derrota de Jair Bolsonaro, apoiadores fecharam rodovias de todo o país e um meme surgiu quando um bolsonarista se agarrou no para-choque de um caminhoneiro que furava o bloqueio e por quilômetros essa cena inacreditável se propagou. Minha gente, acredite se quiser, mas essa cena, esse meme virou um filme e tá nas telonas de todo o país. É uma interpretação desse momento emblemático e quem interpreta, é responsável por essa produção, é quem conversa Bem Viver hoje, com muita alegria, que eu cumprimento Caco Ciocler e Márcio Vito. Gente, que prazer falar com vocês. Deixa eu cumprimentar individualmente. Caco, obrigado pela disponibilidade, meu amigo. Obrigado você, Lucas. Uma honra estar aqui. Márcio também, obrigado pelo seu tempo. Obrigado você, Lucas. Tamo junto. Olha, Caco, eu quero começar te ouvindo que, bom, eu já entendi que esse filme faz parte de uma trilogia política que começa ainda na eleição de Bolsonaro de 2018, passa pela pandemia, e aí vem esse terceiro momento, mas eu quero muito entender da onde que veio a inspiração para tu escolher esse meme para fazer um filme. Quando aconteceu esse episódio do cara se jogar no para-choque lá em 2022, em outubro, na hora tu já viu e pronto, isso rende um filme? Não, não foi na hora, mas eu estava muito. Foram anos inacreditáveis, assim, né? A gente vivenciou cenas e momentos inacreditáveis. Não à toa, esses filmes todos foram feitos durante esses momentos. E esse foi mais um, né? Que parecia ser o final de um ciclo, né? O Lula ganha as eleições e o Bolsonaro diz que não vai aceitar. E surge esse meme que eu, como todo brasileiro, me diverti muito com esse meme e tinha réplicas desse meme, com esse patriota indo para a Lua, pendurado em todo quanto é tipo de coisa, e ria, e ria, e ria. Mas, num determinado momento, eu parei de rir. Eu lembro dessa ficha caindo assim, de dizer, cara, isso não é só engraçado. A gente ainda está rindo de uma coisa que desde 2018 a gente perdeu essas eleições, ou digo a gente porque eu não votei no Bolsonaro, eu votei no Lula, mas acho que o Brasil, a gente já ria de coisas que de repente estavam governando o país. E passou por situações muito absurdas. E a gente não podia mais. Não, não era possível que a gente só risse disso. Então eu comecei a achar esse meme profundamente triste. Comecei a achar esse meme profundamente trágico. E comecei a achar a gente num momento bastante preocupante, assim. E senti uma vontade muito grande de subir nesse caminhão e entrevistar essas duas figuras. Porque a gente conheceu muito pouco, né? Foram segundos assim. E eu falei, que louco, para onde esses caras foram? O que fez esses caras subir nesse caminhão? O que fez o caminhoneiro não parar? Como é que essa situação se deu? E aí eu falei, cara, isso é um filme. Isso é um filme que conversa com os meus dois outros filmes, que misturam ficção e documentário. Então eu vou fazer a subida de um documentarista hipotético nesse caminhão. E aí as fichas foram caindo, assim, né? Como esse meme, por que que eu parei de rir desse meme? Porque o meme, eu entendi que era uma representação simbólica, muito concreta, de uma incapacidade física mesmo que a gente estava vivenciando de ouvir o outro. Eles de fato não estavam se ouvindo. De fato tinha um vidro que separava esses dois mundos. Esse vidro que era também espelho, que refletia um pouco. Então, essa condição que a gente vivia de conversar com o nosso próprio reflexo, de a gente não ouvir o outro, de a gente não querer ouvir o outro, desses, desses argumentos interrompidos, desses discursos mal costurados, assim.
Eu falei, cara, isso é um retrato do Brasil e que está do mundo, assim, de um momento muito específico da humanidade. E foi assim que eu tive a certeza de que queria e de que podia fazer um filme disso. Quem tiver o prazer de ver o filme, sem dúvida vai entender que ele parte de um meme, mas atinge um lugar muito mais profundo, que é justamente o nome, que dá um nome e já traz essa reflexão, que é tudo isso que tu estava explicando pra gente agora, que é Eu Não Te Ouço, é justamente porque fica essa pessoa, o bolsonarista ali no para-choque, fingindo que tá tentando falar com o motorista tentando falar e fica esse retrato, né, do que está acontecendo no país. E aí aproveito, bom, já que o Caco levantou essa bola, Márcio. Agora eu vou te colocar na fogueira e te perguntar, a partir de toda essa tua trajetória que tu tem como um dos maiores humoristas em atividade no país, que usa muito da tua arte, do teu poder teatral para fazer as pessoas rirem, e te perguntar. Afinal, a maneira de romper esse espelho, esse vidro, essa maneira de falta de comunicação é o humor? O humor é a melhor maneira da gente conseguir se comunicar ou a gente pode cair naquele lugar que o Caco estava trazendo para a gente de ficar rindo de alguma coisa que daqui a pouco vira uma ameaça. Como lidar com isso? Eu acho que tem um humor de identificação e tem um humor de uma estrutura clássica é, do discurso interrompido, da comunicação que não se completa. O acesso ao humor nesse filme, ele vem pela estrutura das composições dos personagens, de alguma confusão que um e o outro pode ter, da própria ideia, né, do Caco, que é incrível, né, como serve, como esse espaço físico serve à discussão que ele propunha. E isso é uma ideia muito bem humorada. E eu sou fã do Aparício Torelli, o Barão de Tararé, o jornalista de humor, e que fazia basicamente um humor de escrita. Então, era um humor planejado, né? E ele viveu a era de rádio, viveu o início da televisão, da força da TV, do humor na TV, e ele nunca migrou para esses veículos. Ele sempre foi, até 71, alguém que pensava no humor da escrita. Esse era o barato dele. Então, de alguma maneira, eu fico achando que esse o humor da situação, de composição dos personagens, ele aparece com muito cuidado, com muito respeito a quem são essas pessoas, sabe? Ele é um humor não involuntário, porque ele tem uma filme, né? Ele tem uma abordagem que, onde o humor atravessa ele inteiro, mas ele permite, como você estava pontuando, acessos mais a personalidades mais complexas, né? A tristezas, a tristezas da qual se pode rir, né? É uma frase do Brecht que eu acho maravilhoso, que é muitas vezes tido como né, um exemplo de teatro sério. Então, ele tem uma frase que diz: a peça da qual não se pode rir é uma peça da qual se deve rir, porque gente sem humor é ridículo. Então, esse riso vem do ridículo, de quem se leva a sério, e só, né? Porque é um humor que tem um cuidado na abordagem, né? Não é um humor de depreciativo, imagino. Tá água aí, liga a água. Tu vai ver, eu nunca mais vou pegar uma fila. Essa mamata deles pra sempre é uma mamata sem fim. A língua do mundo é inglês, cara. E os caras querem falar o quê? BRICS? Qualquer avanço que a gente vai ter pro país, os caras fazem logo uma reunião. Ah, pelo WhatsApp, vai tudo pra casa do Caetano Veloso, pra tentar resolver a porra do mundo inteiro. Mas não vai saber retribuir isso aí. Duplo cheddar, Big Bacon. Patriota duplo cheddar, Big Bacon. Ei, Caco, deixa eu te perguntar, tu tá tranquilo se o filme vai estrear ou tu tá com medo que talvez um bolsonarista se jogue na frente da telona e não dê pro filme ir pro ar? Dá vontade de pagar alguém, né? Dá vontade de pagar alguém para fazer isso, exatamente. Ai, cara, eu estou muito feliz. Eu sou casado com uma mulher muito especial que me disse uma frase que provavelmente não é dela, ou se for, melhor ainda, mais apaixonado ficarei, que é
um filme não. A gente não faz um filme para dar resposta. A gente faz um filme para inaugurar perguntas. Então, foda, né? Eu acho essa frase foda, assim. Então, esse filme eu não fiz assim para dizer, olha, gente, é isso. Esse filme é uma provocação. Eu quero que ele inaugure perguntas, que inaugure reações, que alguém se jogue na tela, que alguém vá lá e arranque a pessoa da tela, que as pessoas entendam que ele não é. O fato da gente não estar se ouvindo não é engraçado, que a gente entenda que a gente está dependente. Não à toa tem aquela cena no filme onde os dois param e voltam ao caminhão, né? Assim, a gente não consegue mais, a gente está entrando num lugar onde a gente não consegue mais abdicar desse outro que nos ameaça, desse outro que quer destruir o país que eu acredito. E os dois lados estão acreditando nessa crença. E estão querendo definir à toa que o filme acaba com o hino nacional sendo cantado pelos dois. Eu não estou dizendo que há uma equivalência, não é um filme que tem um representante da esquerda e da direita, não é um filme sobre esquerda e direita. Mas eu espero que esse filme inaugure perguntas. Se a gente vai continuar rindo disso, a gente vai continuar nesse caminhão, a gente vai continuar repetindo retalhos de discurso e projetando no outro que a gente acha que o outro é, eu vou fazer alguma coisa diferente. E eu estou muito feliz, cara, da repercussão que o filme está tendo antes mesmo de ele estrear. E não é só porque as pessoas, que ideia, você pegou aquilo. Não é isso. Acho que tem alguma coisa no resgate desse meme que está fazendo muito sentido nesse momento, sabe? As pessoas estão felizes em olhar para esse meme de um jeito que não olharam. Estão sentindo isso, assim, sabe? Então, isso para mim já é um prêmio. É um filme que ele podia estar estreando e sendo apenas mais uma grande comédia, mas infelizmente vem muito mais como um alerta do que propriamente uma provocação de riso, né? Mais um chacoalhamento de gente. Acabaram de se passar 4 anos e todas as pesquisas eleitorais que mostram dão mais ou menos o mesmo cenário do que aconteceu em 2022, que foi uma disputa absolutamente apertada. O Lula venceu com 1 milhão, 1,5 milhão de votos, não bateu 2 milhões. E tudo que indica a gente vai ter esse mesmo cenário, ou não necessariamente assim, mas com certeza um Brasil que segue sem se escutar. E aí, aproveitando esse final da tua resposta, de tudo que tu trouxe, te pergunto, Márcio, mas também, Caco, por favor, complemente. Não é um filme sobre esquerda ou direita, mas vocês acreditam que é para um bolsonarista? Veio algum bolsonarista vai ao cinema? Como que vocês estão com essa expectativa? Cara, na Praia do Rio tem alguns, porque é a minha turma de juventude, de infância e tal. Então, tem uns amigos que vão ali torcer pelo amigo, pelo projeto. Então, eu acho que sim. Eu não participei do processo, mas soube depois, né, me aproximando do Paco de novo, quer falar do seu amigo que faz o partido, que você falou, você fica sem jeito, legal. Não, é que o Partida, que é o primeiro filme, é uma comunista e um bolsonarista dentro do ônibus, né? E eu um dia perguntei para ele numa sessão, eu falei, cara, como é que você se sente sendo vilão, né? As pessoas rindo de você, porque foi uma sessão que riam muito da argumentação dele. E ele me disse muito seriamente, eu não sou o vilão desse filme, eu sou o herói desse filme. E aí ali eu entendi que a defesa que ele fez no filme era uma defesa que ele continuava fazendo 3, 4 anos depois. Por que eu estou falando isso? Porque ele teve esse retorno de que os amigos dele também acham. Que não é só Sim, ele, né? sim, sim. Os amigos que Eles assistem. também acham. Agora, deixa eu eu acho que. Se a gente alcançar isso nesse filme, porque enquanto a gente filmava, o trabalho com o meu querido amigo Paulo, que fazia o dublê, ele falou, cara, tem umas coisas muito bonitas que você está dizendo ali do lado de fora. Não sei se isso vai passar, se isso vai para o filme. Foram para o filme. Ele viu, a gente acabou não conversando depois, mas ele, de alguma maneira, durante o processo de filmagem, ele se sentiu representado numa certa argumentação do lado de fora do vidro. Então, se isso acontecer de novo, que bom, porque são coisas que eu escuto também. Eu não exagerei nem o pensamento de um, nem o pensamento do outro. E eu vou te dizer uma coisa, assim, mais do que o bolsonarista ver esse filme ou não, o meu desejo é que a esquerda veja esse filme e pare de rir. Só no finalzinho, pode rir bastante até. Não, não.
Pare de rir, não no sentido de Sim, não também. ria, mas eu acho que também tem uma responsabilidade nossa, que nos dizemos de esquerda e progressistas, também de parar de rir, parar de achar graça disso e querer conversar, né? A gente é da conversa, a gente, É da ponte, né? a gente é da ponte, a gente não pode abdicar desse desejo de rompimento da ponte. Eu sei que é difícil, mas a responsabilidade é nossa. Quem rompe com a ponte não somos nós, Que coisa dura. né? Quem constrói muro. Então, meu desejo é esse, que a gente pare de rir, que a gente fala, cara, temos responsabilidade nessa história. A gente riu disso achando que era uma bobagem, essa bobagem ganhou a presidência da República em 2018, e como você mesmo disse, está aí de volta, né? E a gente vai continuar rindo disso? Não. A gente tem uma responsabilidade histórica de construir diálogo, mesmo com quem não quer. Te parece que a permanência desse cenário 4 anos depois, ou até a gente poderia botar 8 anos depois, é uma responsabilidade, pelo menos daqui por parte da esquerda, de não ter levado a sério a questão e se fechado para o diálogo. É por isso que 4 anos depois temos na frente de eleições com um cenário tão semelhante. Certeza. E tem uma estratégia, de novo, eu não estou fazendo uma equivalência, não. Eu acho que a direita aprendeu a sequestrar, inclusive, um vocabulário que era próprio da esquerda, né? A direita hoje fala em liberdade, liberdade de expressão, democracia, revolução, contra-revolução, só que no sinal a ditadura da esquerda, né? No sinal contrário, assim. Então, a gente precisa recuperar essas palavras. A gente precisa aprofundar, a gente não pode cair nesse meme, a gente não pode cair na armadilha de entrar nesse jogo onde as palavras não têm peso, onde os argumentos são costurados e mal costurados. A gente tem que retomar um discurso. Eu adoro as pessoas que sentem falta da esquerda nesse filme. Pô, cadê a esquerda nesse filme? É exatamente isso. Cadê a esquerda nesse filme? Cadê a esquerda no Brasil? Cadê um argumento potente? Cadê uma vontade de conversa, né? Eu acho que esse chamamento é mais importante do que um bolsonarista ir lá e se sentir ridicularizado, porque senão a gente vai estar reproduzindo isso. E não, a gente não pode desejar. De novo, cara, eu sei que eu posso estar sendo purista, mas, mas se tem alguém responsável, né, se tem um lado responsável por essa ponte, por essa tentativa de transformação e de resgate de uma unidade mínima assim, de discurso, é a esquerda progressista. Sim. E, Márcio, quer complementar ou... Tá bom, tudo bem? Não, só ia te trazer aqui uma provocação para a gente não sair tanto do filme e falar um pouquinho mais, pode ser bem sincero, tá? Se quiser que o Caco saia para tu falar, quero saber se tu se sentiu explorado de ter que fazer dois personagens e dois protagonistas no filme, como que foi essa relação? Ganhou muito bem, cara. Nada, cara. Era sempre era um privilégio, foi um privilégio o tempo inteiro, né? E era uma, um medo muito grande de não dar conta, assim, disso, né? Disso, de não dar conta, de ser algo que ficasse, que fizesse ou ele ou o Diane pensar que deveria talvez ter sido feito de outra maneira e tal. Então, eu queria muito estar no melhor possível do trabalho, assim, né? E a gente trabalhou com carinho, assim, a gente escreveu durante 2 anos antes de filmar e tal. Então, foi uma exploração deliciosa. Tem uma metáfora aí também, né? O fato de essa escolha de ter sido o mesmo ator para ser o caminhoneiro e o bolsonarista me pareceu um pouco assim de serem a mesma pessoa, né? A gente tá brigando com a mesma pessoa, são dois brasileiros, são duas pessoas que, enfim, estão brigando por um país melhor, obviamente, com ideais muito distintos, mas me pareceu que essa escolha de ser o mesmo ator, tentando conversar com outro e sendo impossível, teve uma intencionalidade. Ah, total. Não é porque não tinha Cachê, cachê para pagar outra. o orçamento curto. Não, isso foi Não pega uma Lei Rouanet, né? Pelo amor de Deus, né, Caco? Pô. É importante dizer que esse filme foi feito sem lei de incentivo. Isso não é uma defesa a filme sem lei de incentivo, pelo amor de Deus, mas acho importante dizer, cara, porque a gente já está sendo acusado de usar dinheiro público para fazer isso. Não, a gente não está usando dinheiro público para fazer isso, Nem para lançar. e nem para lançar, para nada. Mas, claro, essa foi uma opção, e teve até uma história que o Vitor gosta de contar, que ele chegou no set de barba e disse assim, pô, Caco, olha, eu posso fazer o caminhão, tudo do caminhoneiro, aí eu tiro a barba
e a gente faz o cara de fora. Eu falei, não, Vitor, eu não quero disfarçar que é o mesmo ator. O fato de ser o mesmo ator é elemento do filme, é uma provocação desse espelhamento, né? Até porque a gente corria o risco de, se fossem dois atores diferentes, de a gente, seja pelo carisma do ator, ou sei lá, de a gente acabar se identificando com um ou com o outro pelo carisma, pelo ator, entendeu? Era importante que fosse o mesmo ator. O filme fala sobre isso, sobre esse espelhamento também. Minha gente, Caco Ciocler e Márcio Vitor, quer complementar? Não, valeuzaço, Lucas, é isso mesmo. Maravilha. Então, só convocando todo mundo, 14 de maio, todo mundo no cinema para ver Eu Não Te Ouço, um misto de comédia, drama com umas pitadas de terror, um filme de carteirinha para esse 2026, todo mundo refletir. Ainda estamos em maio, temos bons 3 meses até as eleições, 5 meses até as eleições, então dá para ver algumas vezes. Não é para rir, hein? Quem for rir tem que puxar o coleguinha, não é para rir, é para ficar reflexivo e falar para mais pessoas irem, seja bolsonarista, lulista, enfim, todo mundo refletir, porque a eleição é coisa séria. Gente, obrigado, parabéns por esse trabalho e até a próxima, viu? Obrigado você, muito obrigado. E, Lucas, nessa primeira semana, nesse 14 de maio, né? Ele está no Cine Belas Artes da Paulista, com Consolação, e no Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo 316, que é o Cine Cisto Belas Artes. Ele vai estar nessa primeira semana, especialmente nesses dois cinemas. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.